Há mais ou menos um ano atrás, meu marido bateu o carro. E aí ele ficou super chateado, tal, arrumou o carro, tudo bem. Uma semana depois, a bateria do carro arriou, né? Parou de funcionar. E ele usa o carro para trabalho. Ele saiu para trabalhar, chegou lá, o carro não ligou. Aí ele voltou para casa muito, muito chateado, preocupado e todo e reclamando e assim, né? Aquela cena, né? De por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu isso? E eu estava nesse momento fazendo minha oração e pedi ali a Deus uma palavra que eu pudesse ajudá-lo naquele momento. E aí, pronto, o Espírito Santo me inspirou. Aí eu sentei do lado dele e falei com ele: Você confia em Deus? Aí ele olhou para mim: Que pergunta é essa? Claro que eu confio. Falei: Então, se você confia em Deus para as coisas boas, você tem que continuar confiando nas coisas ruins. Então, essa situação que aconteceu foi porque Deus permitiu. Então, você precisa confiar em Deus. Você confia em quem? Esse é o vídeo de hoje. Bora lá! Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje estou aqui, né, de novo, saí do meu cantinho e vim aqui num parque em Sesimbra. Portugal tem muitos parques muito bonitos e hoje viemos aqui fazer um churrasco em família e aproveitei esse tempo para gravar aqui com vocês. Pronto, o que é que tem, o que você quer dizer com confiar? Mas por quê, Fran? O que você quer falar com isso? Bom, o meu tema de trabalho, né, o meu assunto, que eu falo aqui, né, que eu falo no Instagram, é sobre ter filhos, não ter filhos, né, espaçar os filhos. O método de ovulação Billings, ele é eficaz para espaçar uma gestação. E o que é que a confiança entra nessa história? A maior conversa que eu tenho muitas vezes com as usuárias é justamente disso, de elas precisam espaçar, né, por cada família por um motivo, e elas, muitas me procuram, né, procuram as outras instrutoras com medo mesmo de falar assim, mas eu não posso engravidar agora, porque a gente está passando por uma situação difícil, ruim, questão financeira, ou enfim, problema de saúde, o que seja. E elas muitas vezes vêm justamente com esse medo de falar assim, eu não posso, mas eu não posso errar, e como é que eu faço tudo? E aí, muitas vezes eu preciso alertá-las, né, e explicar para elas que você e o seu marido namoram. Quem dá uma vida é Deus. E justamente essa mesma pergunta que eu fiz para o meu marido, eu faço para os usuários também. Você confia, né? Você consegue dizer, falar essa palavra mesmo com total entrega. Eu confio em Deus, porque o que eu mais vejo nesse meu trabalho é Deus só manda uma vida quando é para mandar e quando são os planos dele. O que eu pego de caso de famílias, né, de casais que furaram regras à torta direito, um monte de regra furada e não engravidou. Eu até brinco com alguns casais disso, olha, vocês estão tentando engravidar e não estão conseguindo, hein? E realmente, passa aí meses e meses, eles furando regra e não engravidam. E aí passa ali um tempo tal, o casal fala, não, agora a gente não vai furar regra, a gente vai viver direitinho o método e pronto. E aí acontece alguns casos de uma observação errada ou não anotou direito, anotou lá uma regra errada, se confundiu numa anotação, furaram regra sem querer e acabam engravidando. E aí eu falo assim, gente, como é que você acha que a culpa é sua? Você fez o quê? A única coisa que você fez foi namorar com seu marido, porque é Deus que dá a vida. Então você não tem competência para isso, para fazer uma vida. É Deus que dá, no momento certo, na hora certa, na hora que é preciso. E aí uma outra questão com essa relação com a confiança é disso. Eu preciso saber que se eu confio completamente em Deus, se ele me mandou uma vida nesse momento, se mandou um filho nesse momento, é porque eu preciso de uma criança nesse momento. A minha família, a minha salvação, a salvação ela é pessoal. E eu saber que a situação em que eu me encontro hoje é a circunstância que Deus quer para minha salvação. Seja ela ter muitos filhos, seja ela não ter nenhum filho, a cruz da infertilidade, seja ela a cruz da solteirice, né? Atendo algumas mulheres já mais velhas que querem se casar e ainda estão ali depois dos 30 e ainda não conheceram ninguém, então ali estão
nessa esperança, esperando em Deus também. Então elas também estão passando por essa cruz. Uma família que está com problemas financeiros, e aí não pode, não, a gente não pode engravidar agora. Mas eu confio em Deus. Essa confiança é muito difícil, claro que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil disso, não é. E como que eu consigo isso? Pedindo para Deus aumentar a minha fé. E buscando de verdade, assim, crescer nessa confiança. Nas pequenas coisas, no dia a dia. Né? Confiar que eu faço muito esse exercício. Quando eu estou indo para o trabalho, eu preciso chegar num compromisso. E para eu chegar no trabalho, num outro trabalho que eu faço em Lisboa, que é de limpeza de alojamento, alguns dias no mês eu tenho essa limpeza de alojamento, e eu preciso pegar 3 transportes para chegar nesse local. O trecho é muito curtinho, mas eu preciso pegar 3 transportes. Cada um demora ali 5, 10 minutos. Mas pronto, se eu perder um, eu posso perder o segundo, que se eu perco o segundo, eu perco o terceiro. Aí eu me atraso ali em coisa de meia hora, às vezes até 40 minutos de atraso para chegar no trabalho. E aí, quando acontecem esses atrasos, eu respiro fundo, me vem a vontade de reclamar, respiro fundo e falo, Senhor, o tempo é teu. Se eu não peguei esse ônibus agora, é porque eu tenho que pegar o próximo. Se eu não peguei esse barco agora, é porque eu tenho que pegar o próximo. Tá tudo bem. Na hora dá um nervoso, né? Porque eu sou muito planejada, né? O meu dia é muito planejado. Se eu me atraso um pouco, eu posso me atrasar o resto do dia todo. Mas eu respiro fundo e falo, Senhor, o tempo é teu. Eu preciso confiar. São essas pequenas coisas, é esse exercício que eu faço todos os dias de confiança. E aí, com relação aos filhos, eu tenho um caso de uma usuária que ela engravidou do segundo filho, nessa situação que eu disse, né? Eles não estavam espaçando, precisavam espaçar, né? Anotou uma regra errada, acabou engravidando, ela ficou muito preocupada. E ela tem um medo enorme de errar de novo. E aí, assim, a história dela eu achei impressionante, interessante, porque ela foi procurar ajuda, procurar conversar com um padre. O primeiro padre que ela buscou falou para ela assim, usa a pílula. Por quê? Você tem que ser feliz, você tá muito triste, você tá muito depressiva, você não pode viver assim, Deus não quer ninguém triste. Ela sabe que tá errada essa orientação, falou obrigado e foi atrás de outro padre. O outro padre falou assim para ela, você prefere o quê? Que teu marido te traia ou você prefere usar camisinha? Você que escolhe. O padre falou isso para ela sabe que isso tá errado também. Ela foi para um terceiro padre, assim, o que eu faço, né? O que o padre falou para ela, olha, se você não confia no método Billings, por exemplo, né, que eu estou acompanhando ela agora para que ela volte a confiar, e ela tem medo de errar, né, no método, ela falou, o que eu faço? Ele falou, se você não confia, o único método é a abstinência. Vocês vão fazer o quê? Abstinência. E aí ela falou assim, não, realmente, assim, por mais que não era o conselho que ela queria, mas foi o que ela aceitou, por quê? Porque é verdade. E ela confiou. Tente você também fazer esse exercício de vez em quando, assim, nas pequenas coisas aí do seu dia a dia. Um atraso que aconteceu, um carro que quebrou, pronto, a criança que ficou doente. Tudo isso são circunstâncias, muitas delas Deus providenciou e muitas delas Deus permitiu, né? Não necessariamente que foi vontade de Deus que aconteceu uma coisa ruim, mas muitas vezes só tem essas duas situações. Ou Deus que mandou, ou foi dele que permitiu, né? Para quê? Tudo para a nossa salvação. Então, essa confiança que nós precisamos ter, e aí, né, claro, né, sempre puxando aqui pro meu tema, né, que é sobre os filhos. Não tem nada de errado em aprender o método Billings, em espaçar. Vocês precisam, né, um casal precisa esperar um tempo por vários fatores. Mas o primeiro deles deve ser assim, Senhor, eu confio em Ti, eu vou fazer a minha parte, porque a igreja também já nos ensina sobre a paternidade responsável, eu preciso saber que aquelas vidas que Deus me confia, eu preciso cuidar delas, ensiná-las da melhor forma. Então, não tem nada de errado. E ainda eu brinco também com as usuárias assim, se Deus não quisesse, ou se não fosse possível espaçar um filho do outro, a mulher não teria uma janela fértil. Então, se ela tem e é possível identificar, é porque é possível, então, o casal espaçar, né, esperar um tempo para um novo filho, para ter um novo filho. Mas, acima de tudo isso, tem que ter a confiança. Você precisa confiar que, se vir uma criança, foi porque Deus quis. Ainda eu brinco com ela, assim, põe na conta de Deus. Fala, Senhor, se o Senhor que mandou, então me ajuda a cuidar.
porque nós sozinhos, né, nós colaboramos, né, apenas isso, nós colaboramos com Deus. É Ele que envia uma vida. Então, eu preciso confiar. Muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe o que fazer. Curta, comente, compartilha. E comenta aqui também, assim, se alguma situação você confiou, né, ou precisa confiar mais. E se tem uma coisa que Deus quer é nos dar, né, nos dar confiança, nos dar mais fé. Então, a oração infalível é essa, né, pedindo mais fé. Então, Deus vai providenciar. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!